O Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros, mais conhecido como NEAB, agora está localizado no calçadão da Universidade Estadual de Londrina. A casa do NEAB ganhou o nome de Dona Vilmia Mucumbi, em homenagem à grande representante do movimento negro. Hoje, certamente, é um dos maiores símbolos de resistência dentro da UEL. Essa casa, ela é uma casa histórica do início de Londrina, né, dos primórdios da cidade. Ela foi construída pela família Gari em 1932. E nos anos 50, a família Kitahara adquiriu essa casa, comprou essa casa da família Gari, não é? Então, desde o início dos anos 50, essa casa passou a pertencer à família Kitahara. Não é? E em 2007, na verdade, a família Kitahara doou essa casa para a Universidade Estadual de Londrina, justamente para manter um pouco da história, da tradição das famílias japonesas e também da cidade, não é? Que a característica principal das construções nos primórdios de Londrina era realmente de madeira, né? E é uma casa de peroba rosa. Então, essa casa, na verdade, hoje abriga o Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros, porque o nosso núcleo ele estava sem sede, né? É um núcleo que existe desde 1985, quer dizer, um núcleo que tem 33 anos, ele começou como Núcleo de Estudos Afroasiático, mas depois, em 2006, ele perdeu a sua sede e, desde então, ele mudou 9 vezes de lugar. Né? Então, ficou aqui no campus, mas mudou 9 vezes de local. Né? Então, em 2015, o CTU doou essa casa que estava guardada, né, lá no Centro de Tecnologia e Urbanismo, estava guardada, então ela doou essa casa para o Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros. Como nós não tínhamos recurso e também diminuiu muito o número de funcionários da UEL, a gente começou a fazer uma campanha para construir, para montar novamente a casa. Matheus Fraga é estudante de Arquitetura e Urbanismo e colaborador do NEAB. Ele foi responsável pela criação do mural que homenageia pessoas que contribuíram na construção da casa. Quem me chamou para fazer o desenho foi o professor Zani. Ele pediu para eu fazer essa arte aqui para o NEAB. Aí por isso eu tive um maior vínculo com o NEAB. O que eu pensei para fazer a composição foi pegar o tecido quente, que é um tecido tradicional da África, né? E com base nisso fazer a geometrização no projeto em si. Então, as cores fortes que tinham no tecido em si, eu usei para fazer o plano de fundo entre os cheios e os vazios. Então, esse projeto permite a permeabilidade de quem está entrando no NEAB e para conseguir ver totalmente a casa no interior. A gente pensou em um consenso, né, chegando até em reuniões com o NEAB, para fazer algum jeito de gravar a história da Dona Vilma, contar a história do NEAB, da família Kitahara e também as pessoas que ajudaram na construção da casa em si. Então isso é o que está gravado nas placas e no painel em si. Dentro do NEAB são organizados eventos para discussão sobre a permanência de alunos cotistas na UEL. Além disso, o NEAB oferece projetos de pesquisa, ensino e extensão para alunos da UEL. No âmbito da extensão, hoje as relações raciais que são estudadas aqui na universidade, elas chegam para a comunidade através de 2 projetos de extensão. Primeiro, o LEAFRO, que engloba a participação dos professores da rede municipal e da rede estadual de ensino na questão da aplicação da Lei 10.639 e o próprio Programa de Acesso e Permanência, que os alunos vão nas escolas divulgar o vestibular da UEL e as ações afirmativas. Então, dentro do âmbito da extensão, nós temos esses 2 projetos, que são, no caso do PROP, ele tem uma ligação com a Pró-Reitoria de Graduação, e no caso dos projetos que estão alocados dentro do LEAFRO, da professora Marleide e da professora Maria Nilza, recebem financiamentos do governo estadual para atuar nas escolas públicas. Dentro da pesquisa, nós temos os trabalhos relacionados à questão da imigração do negro, da religiosidade de matriz africana e também o estudo da
aplicação da Lei 10.639. Então, hoje, atualmente, as ações do NEAB impactam em mais de 10 mil alunos e professores da rede estadual de ensino, com as nossas palestras, com as nossas inserções dentro da escola. Professores da rede municipal e estadual participam de aulas organizadas por alunos colaboradores do NEAB, para aprimorarem seus conteúdos em sala de aula, com o objetivo de levar conhecimentos sobre cotas raciais a alunos que ainda não ingressaram na faculdade. E o intuito é assistir para preparar os alunos para entender como funciona essa questão, porque dentro da rede estadual a gente tem uma dificuldade bastante grande de que os alunos se identifiquem como pessoas que podem participar da política de cotas. Há um discurso difundido na sociedade. Aderir à política de cotas seria algo como que desmerecesse a entrada do estudante na universidade. Então, participar dessa oficina serve como uma forma de se munir de argumentos para levar para esses alunos essa ideia de que não é desmerecimento algum, muito pelo contrário. As oficinas são ofertadas para todos os professores de Londrina e região. Os materiais são produzidos e discutidos durante o ano, com professores da UEL e alunos bolsistas em projetos do NEAB. Vagas de emprego, enquanto que tinha lá o requisito boa aparência. O que era essa boa aparência? Nós sabemos que no Brasil, quando se diz de boa aparência... Está na Pieta Dilma, quando a Pieta Dilma fala de raça pura, que é um livrinho pequenininho assim, você vai encontrar tudo. Os temas se misturam entre danças de origem africana, ações afirmativas, literatura e religião. Após a inscrição, o professor recebe um material de apoio. Bom, o jongo é uma dança, é música, é festejo, são várias coisas juntas, um elemento cultural que marca muito forte a formação da sociedade brasileira, especialmente no Sudeste, que é onde essa prática se desenvolveu, para a diversão. E aí a gente traz o jongo como um elemento político na formação da sociedade brasileira, um traço cultural específico da população negra do Sudeste brasileiro, que marcou muito a formação espacial, porque está vinculado à questão rural e à formação das favelas, as comunidades jongueiras. Então, traz essa interdisciplinaridade muito rápido, né? A questão da geografia, a questão da história, a questão da literatura, a questão da música. Então, são elementos que os professores podem levar para dentro da sala de aula e como uma forma de dar voz à população negra. Então, a ideia inicial, a gente basicamente conversou com a professora, nossa orientadora, para que a gente pudesse trazer uma oficina que não seja simplesmente só algo teórico, mas algo prático que possa criar discussões, situações ali na sala mesmo, para a gente discutir essa relação das ações afirmativas. E esse jogo faz com que a gente possa perceber e ver que a questão racial, a questão, vamos dizer assim, sexo, a questão ética, várias questões religiosas estão tão presentes como qualquer outra questão, seja homem ou mulher, seja novo ou velho, vamos dizer assim, e relacionado a todas essas questões. Eu escolhi esse curso para tentar agregar alguma coisa à minha faculdade e as ações para serem feitas no curso de Direito também. No seu curso tem alguma disciplina parecida com essa? Nós acabamos aprendendo muito sobre a sociologia e a antropologia, não é específica, mas sempre acaba entrando em relação ao curso que a gente está fazendo aqui. A gente precisa, sim, né, continuar com esse trabalho, continuar fazendo essas formações, né, essas oficinas, mas a gente hoje já percebe, né, eu falo porque desde 2012, que foi o início desse trabalho, né, junto com a Universidade Estadual de Londrina, né, e todo esse andamento nós já conseguimos dar visibilidade, a gente já consegue enxergar as nossas crianças negras dentro das escolas. Fazer essa conscientização do grupo de professores, porque muitos já trazem consigo as suas culturas, as suas
suas crenças, né? Então, assim, para nós interferirmos nisso ou interagir de uma certa forma, a gente precisa estar bem respaldado. Então, assim, eu acredito que a conversa deles me ajudou nesse sentido, de trazer essa desconstrução de currículo, de trazer um respaldo teórico, né, para essa desconstrução de currículo e para que eles também possam ter uma outra visão dessa construção da Europa como centro das atenções, quando os africanos, quanto a África, né, e nós como afrodescendentes, a nossa importância nesse contexto histórico e social. Para as oficinas, cada professor escolhe de acordo com sua área de conhecimento. Assim, facilita na hora de aplicar isso em sala de aula com os seus alunos. Eu fui pela questão da disciplina mesmo, porque é a minha área de atuação língua portuguesa. Então, textos literários me interessam bastante, porque para a gente até ter como ferramenta para abordar essas questões, da questão do racismo, dentro da sala de aula, bem pautada, né? A professora Fátima, ela apresenta poesias, músicas que trazem esses questionamentos, esses apontamentos. Então eu achei super interessante me inscrever nessa oficina para ter um respaldo. E autores como Monteiro Lobato são bastante insensados nesse sentido, né? E o Monteiro Lobato está sendo bastante abordado em sala de aula por conta desses vários pontos na obra dele, que trabalha de uma forma um pouco preconceituosa com o negro, e é isso que a gente tem discutido por enquanto até agora nessa parte do curso nosso. O ponto de vista sempre é o ponto de vista do branco, né? Eurocêntrico. E mesmo a literatura produzida pelo negro ainda não tem muita visibilidade. Mesmo eu, com 50 anos de idade, apesar de ser um leitor contumaz, eu não tenho visto dentro das escolas e até dentro da produção literária nacional muitos autores negros. A gente vê muita música boa, negra, teatro, em que o negro procura inserção nessas áreas culturais, mas em termos literários a escola está muito empobrecida nesse sentido, não tem um acervo nesse sentido. E se não fosse essas equipes multidisciplinares e os professores que compraram essas ideias, né, a escola estaria totalmente zerada nessa questão. Fazer uma relação com a filosofia, com os mitos tradicionais que são passados lá do Ocidente e mostrar que não é somente lá a formação do mundo grego que influenciou a nossa cultura tradicional. Tem também outras culturas que influenciaram, então é possível trabalhar em sala de aula e apresentar uma outra saída, né? Uma outra interpretação, ampliar mais a visão de mundo dos alunos. Esse é um outro ponto positivo. Então, essa vai ser uma oportunidade agora de ampliar, né? Uma vez que eu tive essa formação aqui, eu vou poder ofertar também para os alunos essa interpretação de mundo, da questão afro, né? A princípio, eu trabalhei sempre com a questão ali que envolve os orixás e assim por diante. Agora, com essa que foi apresentada, eu não conhecia, né? Essa dança que é o jongo, vai ser uma oportunidade a mais para destacar para os alunos. E também no meu colégio a gente desenvolve vários projetos também no Colégio Vicente Rijo, sobre tanto a história africana como cultura afro-brasileira. Tem vários projetos no Vicente Rijo. Eu até estava falando para ela que não é o primeiro projeto com tambores que a gente está levando lá, que eu já levei maracatu, a gente já conhece, tem alunos meus que conhecem. Porque eu vejo situações de racismo na sala de aula quando eu falo de alguns conteúdos da física, entre eles buraco negro e corpo negro. E eles fazem relações com o racismo, que não tem nada a ver. Aí eu tenho que parar a aula de física, fazer um relato sobre o que é racismo, essas coisas, que foi muito difícil para mim, que eu não tive formação nenhuma, na física não se trata racismo, e não tem essas coisas. E aí, então nisso, e eu faço parte da equipe multidisciplinar e tenho aprendido muito. E de vez em quando aparecem situações de racismo de todos os lados e a gente tem que estar preparado. Esse cuidado de estrutura de linguagem, essas coisas, isso me preocupa muito. E a gente percebe isso na fala dos alunos, que eles pegam a mesma frase do professor, que está colocando numa situação científica, numa situação de caso da física, e eles levam para um lado racista. Aí essa desconstrução, isso que é complicado às vezes trabalhar, que é mais difícil. Tirar essa coisa que já vem construída
já vem de casa de muitos anos, etc. E eu estou competindo uma frase de poucos segundos com uma coisa que já nasceu com ele, na família, ou com os vizinhos, ou com amigos. A inauguração da nova sede do NEAB ocorreu em julho de 2018. Contou com a presença do professor Dr. Kabengele Munanga e também apresentações culturais. Para a nossa universidade, com a entrega da sede do Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros, NEAB, que receberá o nome Casa Dona Vilma Yamukumbi. O Conselho Universitário aprovou que essa casa fizesse uma homenagem à Dona Vilma. Na verdade, a casa tem o nome da Dona Vilma, que foi uma liderança do movimento negro, bastante importante na cidade, e que teve uma influência muito grande na adoção do sistema de cotas aqui. Né? Então ela era a liderança do movimento negro. Então, além disso, ela sempre dava entrevistas, ministrava oficinas sobre cultura afro-brasileira. Então ela tinha uma ligação muito forte com a Universidade Estadual de Londrina. Pela força de suas raízes culturais e religiosas e deportados para um universo cultural e religioso estranho. Eram, portanto, submetidos ao rol compressor da escravidão para desenraizá-los total e completamente. O resultado final esperado teria sido a perda total de sua identidade cultural e religiosa e de sua memória histórica. Se sentires também o sangue ferver, se a cabeça viajar, e mesmo assim estiveres num grande astral, se ao pisar o solo seu coração disparar, se entrares em transe. Líder do movimento negro, Vilma Santos de Oliveira Yamukumbi, está presente hoje dentro do ambiente estudantil. Sobreviventes é o que somos. Diariamente a população negra é levada a teimar para sobreviver. Desde os primeiros que aportaram no Brasil, sobreviveram às mais adversas condições para o ser humano. Foi assim na travessia transatlântica e ao longo de sua longa jornada aqui no país. E as milhares de heroínas negras que anonimamente circunscrevem a resistência contra toda forma de opressão e luta por direitos à cidadania nos lugares em que vivem. A memória de Dona Vilma Yamukumbi está registrada na história do movimento negro e hoje ganha continuidade por alunos que querem manter o seu legado.